Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Consultor Direto ao Ponto. O meu nome é Jaime Santos, eu sou consultor para empreendimentos gastronômicos e o tema hoje abordado será atendimento. O atendimento é o fator mais importante de um estabelecimento, logicamente composto com cardápio, a ambientação, enfim, tudo aquilo que compõe essa experiência do cliente dentro do teu estabelecimento. Mas esse atendimento, ele deve ocorrer de forma coesa, de forma contínua. E para que isso aconteça, é necessário um treinamento intensivo em todas essas pessoas que fazem parte desse processo. Desde a pessoa que recebe esse cliente no estacionamento, no manobrista, enfim, a pessoa que vai direcionar esse cliente para a mesa, o garçom que vai fazer o atendimento, o barman que vai elaborar o drink, o cozinheiro, o ajudante, a pessoa que faz a limpeza, enfim, todas essas pessoas têm responsabilidade no atendimento da empresa. Talvez a pessoa mais importante nesse processo todo seja o garçom. Nós devemos investir muito nesse profissional, efetuar um treinamento, porque será a pessoa que vai apresentar o seu estabelecimento ao seu cliente. Ele vai apresentar a sua casa, vai contar um pouco da história. Se você estiver numa cidade turística, vai contar um pouco da história do estabelecimento, da cidade, vai contar um pouco da história de vida dos proprietários e como surgiu aquele empreendimento gastronômico. Então ele que vai fazer esse diálogo, ele precisa ter essa aptidão. No caso específico, para restaurantes, independente de ser self-service, cafeterias, restaurantes à la carte, esse atendente ele tem que ter um preparo especial, porque ele vai ser o seu vendedor. Ele vai ser o responsável pelo faturamento seu no final do mês. Ele vai te ajudar na venda, ele vai te ajudar no aumento das vendas, e se ele também não estiver satisfeito, ele também vai prejudicar esse processo todo. Esse treinamento, na verdade, já começa desde a seleção. Você vai selecionar um profissional apto para exercer essa função, que tenha essa espontaneidade, que consiga fazer esse atendimento e esse diálogo. Então essa pessoa precisa ter essa afinidade em conversar com as pessoas. No segundo momento, eu acredito que talvez seja o momento mais importante, é ele ter conhecimento total do seu cardápio, porque é ele quem vai sugerir os pratos, ele quem vai explicar esses pratos, então ele precisa entender como o prato é feito, como o cardápio foi elaborado, se é um cardápio temático, quais são as guarnições que harmonizam com esse prato principal, o que ele vai oferecer de entrada, o que ele vai oferecer de sobremesa, quais são as bebidas, quais são os drinks. Então ele precisa ter um conhecimento total desse cardápio, as porções, se são para duas ou uma pessoa, se a cerveja é servida de baldinho, se tem uma cortesia, se esse prato é melhor, se esse prato pode dividir para duas pessoas, enfim. O garçom, ele é responsável por todo esse processo de diálogo com o cliente, que é uma grande parte de o cliente ficar satisfeito no sentido de pagar o preço justo. E como eu disse, então, vai desde a seleção. Então, na seleção desse profissional, nós temos que nos atentar para isso. É ele que vai fazer esse diálogo. O segundo passo é oferecer um bom treinamento dele, como o conhecimento do cardápio do restaurante e também o conhecimento de todos os acessórios que nós temos para venda no estabelecimento, como carta de vinhos, cardápio de drinks, que são separados do cardápio principal muitas das vezes, sobremesas, enfim, conhecimento de todos os processos de produtos disponíveis que a gente tem para venda no estabelecimento. Ele também tem que ter um formato de abordagem padrão, onde você vai direcionar isso da forma como você quer que ele faça esse atendimento dentro do estabelecimento, como ele vai chegar na mesa, como ele vai se direcionar para o cliente. Existem restaurantes que têm uma padronização muito mais formal e outros menos. Então você que vai caracterizar esse atendimento. Também a uniformização desse funcionário é muito importante, porque ele é a cara da sua empresa, ele é a visão principal que o cliente vai ter nesse primeiro momento. Eu acredito que a uniformização é fundamental, a apresentação pessoal também faz parte desse processo, mas a forma como ele vai abordar esse cliente, esse relacionamento que ele vai traçar com o cliente a partir desse momento, é fundamental no processo de agradar esse cliente até o final de toda essa experiência que ele vai ter no estabelecimento. Além do processo que é o processo função principal do garçom vendedor, e do vendedor do nosso estabelecimento, que é efetuar essa venda, dialogar com o cliente, registrar a venda, e essa venda vai ser distribuída por todo o estabelecimento. Então, a partir do momento que o garçom tira o pedido, esse pedido vai para o bar, esse pedido vai para a cozinha e não pode haver erro. Ele é a pessoa responsável, a principal pessoa nesse processo, para que não haja um erro na cadeia produtiva e esse prato não vai errado para o cliente, não vai errado com o detalhe que o cliente pediu, o drink com gelo, sem gelo, com limão, enfim. Tudo isso que são os detalhes de um atendimento que são anotados de forma num papel mesmo, numa comanda, ou até mesmo nos sistemas hoje mais informatizados, onde
onde está tudo conectado, com impressoras em cada processo de produção. A importância desse colaborador é que ele precisa entender toda a rotina e todo o processo do funcionamento do seu estabelecimento. O horário que ele abre, a partir do momento que ele está disponível para fazer o serviço de atendimento, quando ele encerra. Então, tudo isso você vai ter que ofertar para ele como treinamento para que ele tenha todo o controle desse processo de atendimento. De que forma nós vamos oferecer para ele todo esse trabalho, todo esse treinamento? A empresa é responsável de oferecer esse treinamento e dar essa possibilidade para que os colaboradores eles tenham um atendimento padrão. Todos os atendentes possam fazer o atendimento da mesma forma. Existem aqueles que têm um treinamento melhor, já tiveram uma experiência de atendimento e outros não. Então a ideia é igualar isso. Para que isso aconteça, normalmente nós traçamos um projeto já dentro do estabelecimento de criar os checklists. O checklist nada mais é do que traçar toda a rotina do garçom do dia, desde o momento que ele chega até o momento que ele vai embora. Então ele chega, ele vai e bate o cartão. Segundo momento, ele vai se trocar, vai no vestiário, deixar as coisas dele. Terceiro momento, ele entra para o salão, vai começar a fazer a higienização das mesas, enfim, todo o processo até chegar no atendimento. Nesses checklists, são importantes também definir também todo o trabalho, todo o processo dessa rotina do garçom dentro do estabelecimento para que você possa ter um atendimento eficaz. Vou dar um exemplo. Você definir um horário de almoço para o estabelecimento que seria das 11h30 ao meio-dia. Então esse horário os garçons vão estar fazendo as refeições dele nesse período. Ah, mas eu atendo durante esse período, eu recebo telefonema, eu tenho um cliente que chega mais cedo. Então você vai fazer um revezamento. Então vai ter garçom que vai almoçar das 11 às 11h30, outro garçom vai almoçar das 11h30 ao meio-dia, outra equipe talvez que haja necessidade vai almoçar da meio-dia e meio. Então efetuando esse processo de rodízio, você vai conseguir fazer o atendimento naquele período onde é baixo a quantidade de pessoas que você necessita, e aí você tenha toda a equipe disponível a partir, vamos supor, do meio-dia e meio, onde é o pico do atendimento, onde você consegue uma quantidade maior de clientes. Independente do setor que a pessoa trabalha no restaurante, ela tem necessidade de ter esse checklist. Isso é importante para todos os setores, e cada checklist é de um setor. Setor de atendimento e salão é um checklist. Setor de limpeza, outro checklist. Setor de serviços, outro checklist. Cozinha, cada um com o seu checklist, cada checklist dentro da sua atividade, fazendo com que aquele serviço seja o mais eficiente possível. O importante também é definir dentro desses checklists que a gente chama de mise en place. O mise en place é a rotina de cada função que vai se preparar para o atendimento. Então vamos dizer que lá no bar, o rapaz do bar chega, ele tem uma rotina comum em relação aos outros, faz toda a higienização, organiza o bar, repõe geladeira, e em um determinado momento ele vai fazer o mise en place de todo o trabalho que ele vai executar, que é adiantar o corte de limão, já deixar a laranja cortada para fazer o suco, enfim, sabendo que nós temos diariamente e semanalmente uma rotina fundada, baseada numa quantidade de pessoas que a gente já tem um histórico de atendimento. Então é importante manter esse histórico sempre atualizado para que a gente possa atualizar essas rotinas e definir uma quantidade dentro de um padrão para que isso não saia muito, não tenha um desvio muito grande, no sentido de preparar uma grande quantidade de mise en place e se perder e sobrar. E o garçom também tem um mise en place que ele tem que fazer também, em relação ao atendimento de mesa, aquilo que ele tem que preparar, tem que abrir o palm top dele, ele tem que pegar a comanda, ele tem que ter caneta, ele tem que ter um abridor. Tudo isso é importante deixar bem definido. Isso tudo é feito pela consultoria, isso auxilia muito, que evita aquele desgaste do dia a dia de ter que ficar falando toda vez a mesma coisa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo já está tudo definido, rotinas diárias, e você vai pincelando rotinas semanais dentro dessas diárias, colocando mise en places ou rotinas que sejam importantes. Um dia por semana vai esvaziar toda a geladeira e limpar, outro dia vai mexer com a máquina de gelo, outro dia vai mexer com a geladeira de vinhos, a adega. Cada dia o garçom vai ter uma rotina, então aquela rotina vai estar sendo atendida pelo menos uma vez por semana, ou duas, enfim, aquilo que você definir. Então é importante sentar, definir exatamente aquilo que o seu estabelecimento tem por finalidade e deixar essas rotinas muito bem definidas. E por fim, executando todas as etapas do atendimento em cima daquilo tudo que a gente já montou, já organizou, já deixou tudo pré-definido, a gente entende que esse cliente sairá satisfeito com esse atendimento, experimentando o melhor prato, o melhor drink, a melhor bebida, a bebida bem gelada, servida na temperatura exata, com o melhor copo, com o melhor atendimento possível. E nós sugerimos que seja feito a partir desse momento uma pesquisa de satisfação com esse cliente, para que ele possa nos dar esse feedback em relação a esse treinamento, se ele está sendo eficiente, porque nós temos que ter essa resposta dada pelo próprio cliente. A movimentação da empresa, da quantidade de clientes, o dia a dia já nos ajuda bastante a saber que a gente está no rumo certo, mas saber do cliente o que está acontecendo é muito importante. Então lá na pesquisa de satisfação nós vamos colocar um itemzinho lá que será atendimento do profissional, do garçom, atendimento do barman, qualidade da comida, qualidade do ambiente,
limpeza, enfim, todos os itens necessários, a gente possa fazer uma avaliação permanente desse profissional. E essa rotina deve ser sempre revisada os checklists, isso vai mudando com o tempo e faz com que o garçom não se acomode e ele tenha uma novidade sempre para que ele possa estar executando, sempre apresentar novidade para esse profissional que está trabalhando dentro da sua empresa. Isso motiva, isso faz com que ele se torne um profissional melhor e a sua empresa terá um atendimento final muito melhor, que é o desejo de todos, né? E isso vai impactar diretamente no faturamento.